com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista As Lições Bíblicas, vejam esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua questão na sala dos professores, que a equipe do portal Escola Dominical prontamente responderá às questões dos irmãos. Durante a semana também acompanhem as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas para meditação e para aprofundamento do tema que está sendo estudado durante a semana. Vejam também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, os links que nós disponibilizamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio ao longo da semana, da lição, inclusive outras faixas etárias. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas na transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas, no domingo, compareça na sua igreja local à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso aqui é a preparação para a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida enquanto evangeliza, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como nos diz o pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. E nós hoje estaremos iniciando o quarto e penúltimo bloco deste trimestre. Ou estaremos estudando a partir desta lição, nas lições 8, 9 e 10, o período do livro de Gênesis referente à dispensação do governo humano. E é exatamente hoje o título da nossa lição, a lição de número 8, o início do governo humano. Nós estaremos estudando a primeira parte do capítulo 9 do livro de Gênesis. Na lição passada, nós deixamos Noé saindo da arca. Depois que a maldade continuamente corrompeu, a maldade contínua, melhor dizendo, corrompeu toda a terra, Deus resolveu destruir toda a humanidade com o dilúvio. E avisou isto a Noé, que era o único que se mantinha fiel a Deus. E Noé, então, construiu durante 100 anos a arca, e nestes 100 anos pregou ao povo, lembrando das profecias de Enoque, de que Deus iria condenar os ímpios, que Deus iria condenar aqueles que se mantivessem fora da presença de Deus. E enquanto Noé construía a arca, Noé estava pregando para o povo, para que o povo se arrependesse. Mas como nos diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, enquanto construía a arca, pregava ao povo, e a arca era um símbolo visível e eloquente de que Deus estava para cumprir a condenação dos ímpios. Mas o povo não creu. Noé construiu a arca,
entrou na arca, os animais foram ao seu encontro, também entraram na arca, Deus fechou a porta da arca por fora e veio o dilúvio sobre a terra. E quando termina o dilúvio, depois que as águas minguam, como nós vimos na lição passada, Noé é autorizado por Deus a sair da arca. E ao sair da arca, ele edifica um altar ao Senhor em gratidão, em agradecimento a Deus pelo livramento, pela graça, pela misericórdia de Deus. E isto teve um efeito imediato e que se perpetua ao longo da história. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Aquele gesto de adoração de Noé fez com que Noé se tornasse uma bênção. Aquele gesto de adoração de Noé fez com que Deus decidisse, dentro da sua soberania, nunca mais destruir o homem ou a criação terrena com um dilúvio de uma só vez. Noé se transformava em uma bênção, em um herdeiro da justiça que é segundo a fé, como diz o escritor aos Hebreus. E por ser herdeiro da justiça que é segundo a fé, ele se tornou uma bênção para toda a humanidade. E nós também devemos nos tornar uma bênção para toda a humanidade, quando nos tornamos herdeiros da justiça segundo a fé. E isto, o livro do Gênesis dirá mais à frente, é outra característica do primeiro patriarca da dispensação patriarcal, Abraão, o pai da fé. E por isso o apóstolo Paulo diz que nós que somos crentes em Cristo Jesus, somos espiritualmente filhos de Abraão, porque somos herdeiros da justiça que é segundo a fé. Veja a grande responsabilidade que eu e você temos como membros da igreja. Nós temos de ser herdeiros da justiça segundo a fé. Nós temos que ser uma bênção para a humanidade. Embora aqueles que rejeitem a mensagem que nós pregamos venham a sofrer o juízo divino. Mas quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, Deus já antecipou a Noé que iria fazer com ele um pacto. É o que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18. Pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Deus já havia indicado a Noé que estabeleceria um pacto, uma aliança, um concerto com Noé. Porque Noé havia achado graça aos olhos do Senhor. Porque Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Deus disse a Noé que com ele estabeleceria um pacto. Com ele estabeleceria uma maneira de convivência, estabeleceria um modo de relacionamento. E é esta maneira de convivência, este modo de relacionamento entre Deus e o homem, que nós chamamos de dispensação. É interessante nós verificarmos que nos dias de hoje, nos dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, muitos
estão a abandonar a ideia das dispensações. Essa ideia das dispensações, ao contrário do que dizem por aí alguns teólogos, principalmente os das igrejas históricas, os reformados, não é uma invenção de John Nelson Darby, um grande homem de Deus que viveu no início do século XIX. Muito menos uma ideia de Cyrus Egerton Scofield, o autor da famosa Bíblia Scofield, que apenas divulgou aquilo que tinha sido ensinado por John Nelson Darby. O dispensacionalismo não é uma invenção do século XIX, mas é um estudo profundo das Escrituras, e as Escrituras mostram claramente as dispensações. O dispensacionalismo faz parte das raízes do grande avivamento pentecostal, que é o maior e mais longo avivamento da história da humanidade e que prepara a chamada chuva serôdia que vem antes do arrebatamento da igreja. A renegação do pensamento dispensacionalista que nós estamos a verificar nos dias de hoje, inclusive entre as Assembleias de Deus, é mais um sinal da apostasia espiritual. O que é uma dispensação? É um período de tempo em que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, estabelece um modo de relacionamento com Deus. Cyrus Scofield diz, e nós colocamos aí em nosso esboço, que a dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado quanto à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Cada dispensação pode ser considerada uma nova prova do homem natural, e cada uma termina em juízo, evidenciando o completo fracasso do ser humano. É um período de tempo em que Deus trata com o homem de uma determinada maneira. Deus vai se revelando progressivamente ao homem, naquele seu intuito de salvar o homem, naquele seu desejo de salvar o homem, naquela sua atitude de não desistir do homem. Mesmo o homem fracassando, Deus vai ao encontro do homem e estabelece um novo modo de se relacionar com o homem. E mesmo de fracasso em fracasso do homem, Deus vai se revelando progressivamente ao homem e avançando no plano da salvação deste homem. E com o dilúvio, Deus havia eliminado a humanidade, porque a humanidade havia rejeitado a fala de Deus através da consciência. E agora com Noé, antes mesmo do dilúvio, Deus diz a Noé que estabeleceria com ele um novo pacto, um novo concerto, uma nova maneira de Deus se relacionar. É interessante nós verificarmos que Deus não muda. Está lá em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1:17 está escrito, nele não há sombra, nem mudança, nem sombra de variação. Deus nunca muda. Os adversários do dispensacionalismo dizem que nós falamos de um Deus mutável, nada mais mentiroso. Deus não muda. O homem, sim, ele é mutável, ele é falível, e na sua graça e misericórdia, Deus vai mudando a forma de tratar com o homem, sempre dentro dos seus princípios imutáveis. E é o que Deus faz com Noé. Quando Noé sai da arca com a sua família, adora a Deus, Deus decide nunca mais destruir o homem com água, com dilúvio. Deus vem até Noé e firma com ele o pacto, que os estudiosos da Bíblia chamam de o pacto noaico. Os rabinos judeus falam dos 7 preceitos
dos descendentes de Noé, que está ali no capítulo 9 do livro do Gênesis. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Logo de início nós vemos que este pacto que Deus está fazendo com Noé, em nada altera a parte de Deus. A primeira coisa que Deus fez a Noé e sua família foi abençoá-los. E aqui nós temos a segunda bênção de Deus no livro de Gênesis. A primeira foi quando Deus formou o primeiro casal e os abençoou. Aqui Deus também abençoa a família de Noé. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Nós vemos que o lugar primeiro da bênção de Deus é a família. Daí a importância que devemos dar à família. Quando temos uma família na presença de Deus, esta família escapa do juízo divino, esta família é abençoada por Deus. Mas a família de Noé era uma família justa, reta, uma família que adorava a Deus. Se eu e você quisermos ter a bênção de Deus na família, precisamos ser justos, retos e fazer do nosso lar um altar de adoração a Deus. E o propósito de Deus estabelecido para Noé era o mesmo propósito estabelecido para o primeiro casal. É por isso que a dispensação, ela muda a forma de se relacionar do homem com Deus, mas não muda os propósitos de Deus, não muda as intenções divinas, não muda os deveres humanos. A essência é a mesma porque Deus não muda. Mas a forma de Deus tratar com o homem pela sua misericórdia, ela se altera. Justamente porque o homem falha, porque o homem fracassa, como nós lemos aqui Scofield dizendo. E por isso Deus muda a forma de tratar com o homem, mas não muda os seus propósitos, não muda as suas exigências. O primeiro casal foi mandado frutificar, multiplicar e encher a terra. O mesmo se dá agora com Noé e sua família. Eles deveriam recomeçar a povoação da terra que estava desabitada. O propósito de Deus era o mesmo, tanto para o primeiro casal como para Noé. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Não nos deteremos muito nesses propósitos divinos, porque já os estudamos na lição de número 3, porque são os mesmos propósitos. Queremos apenas reavivar a memória dos irmãos, lembrando que frutificação tem a ver com o lado espiritual. É a produção do fruto do Espírito, é a produção dos frutos de justiça. Propósito que prevalece nos dias de hoje, porque é o propósito divino. Na dispensação da graça, nós também temos o dever de frutificar. É o que vemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, ele vô-lo conceda. Esse propósito da frutificação permanece nos nossos dias, na dispensação da graça, onde o nosso modo de relacionamento com Deus é através da fé em Cristo Jesus, na sua morte expiatória no Calvário, e através do derramamento do Espírito Santo em nós. Multiplicar se refere à reprodução. Aí sim, a multiplicação se refere à reprodução. Noé e sua família deveriam ter filhos, filhos abundantes, para que eles pudessem povoar a terra. Ter filhos é um dever de cada ser humano. E nos dias de hoje, infelizmente,
nós vemos a política do controle de natalidade, que está, inclusive, sendo adotado por muitos que cristãos se dizem ser. Já há muitos cristãos que dizem que não querem ter filhos, estão violando o propósito divino, o dever da procriação. E por fim, encher a terra. Eles deveriam povoar a terra. E é interessante ver que, pelo que lemos do texto bíblico, a população humana se circunscrevia a uma parte apenas do planeta antes do dilúvio. Mas a ordem de Deus era para que toda a terra fosse povoada. É o que a gente lê lá em Gênesis 9:7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A ordem de Deus era que todo o planeta fosse povoado. E é isto que, ao longo das próximas lições, nós veremos que não foi cumprido, e por não ser cumprido, acabou ensejando o fracasso do homem nesta terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Começou uma nova dispensação, porque Deus estava tratando o seu relacionamento com o homem de outra maneira. Mas, se Deus não muda, e se por causa do fracasso do homem, Deus tinha que mudar o modo de tratar o homem, a verdade é que o dilúvio trouxe mudanças na terra. Nós só falamos um pouco disso na aula passada. Por causa do dilúvio, nós tivemos modificações na terra. O próprio Deus, quando decide não mais destruir a humanidade, ele diz assim: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A terra havia se modificado fisicamente por causa do dilúvio. Nós já vimos na lição anterior que o dilúvio foi algo especialíssimo. A camada de águas que havia na atmosfera, ou acima da atmosfera, ela foi despejada sobre a terra. E as águas subterrâneas subiram sobre a terra. Esta camada de águas que havia sobre a terra mantinha uma uniformidade climática na terra. Não havia estações do ano, não havia frio e calor, havia uma temperatura amena, uma temperatura estável, não havia chuva sobre a terra. É o que a gente vê claramente lá em Gênesis capítulo 2, versículo 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Como esta camada desapareceu, nós passamos a ter mudanças climáticas, mudanças de temperatura. E aí surgiram as estações do ano, o verão, o inverno. Aí surgiu o frio, o calor, que antes não havia. Aí surgiu a sementeira e a cega, o tempo de plantar e o tempo de colher. Por causa das modificações. Modificou-se o ciclo das águas sobre a face da terra. A terra se alterou. E agora, em razão destas alterações da terra, Deus também muda a forma de tratar com o homem. Deus leva em conta as próprias modificações que fez no planeta em razão do dilúvio para este tratamento com o homem. E a primeira modificação nós encontramos lá em Gênesis 9 e 2.
E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Nós temos aqui o primeiro fator modificativo deste pacto de Deus com o homem. O homem, que era o dominador da criação terrena, não deixou de sê-lo, porque foi este o propósito de Deus. Né? Lembram-se dos 5 propósitos. Né? Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a criação terrena e dominar sobre as criaturas terrenas. Esse domínio é ampliado. Há um novo distanciamento entre o homem e a natureza. Deus amplia o domínio do homem sobre a natureza. E é por isso que esse período de tempo é chamado de dispensação do governo humano. O título da nossa lição é o início do governo humano. É dado mais poder ao homem. É dado ao homem novos encargos. O domínio do homem é ampliado. E agora existe um pavor e temor da criação terrena com relação ao homem. Deus deixou de agir agora apenas na consciência do homem e começa a agir em fatores objetivos, através de sinais que estão fora do homem. Esta é a grande modificação da dispensação da consciência para a dispensação do governo humano. Deus deixa de agir apenas no interior do homem para começar a agir fora do homem, para dar sinais eloquentes ao homem da sua soberania, da sua graça e da sua misericórdia. É gerado um pavor e temor da criação terrena em relação ao homem. Os animais passam a ter medo. Os animais passam a se aterrorizar com a figura do homem. Nós, normalmente, quando vemos uma fera, um leão, por exemplo, ficamos com medo, temerosos. E é natural que assim seja. E nós temos medo de um leão, porque podemos ser comida dele. Temos medo de uma cobra, porque podemos ser comida dela. Há aquele episódio contado no livro Enviado por Deus, de Daniel Berg, um dos 2 missionários que abriram as Assembleias de Deus no Brasil, de que ele se dara com uma sucuri, e a sucuri se levanta contra ele, e ele começa a clamar a Deus, dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor me trouxe para fazer missão para ser comida de cobra. E Deus milagrosamente faz com que a sucuri, já pronta para dar o bote, saia em retirada. Mas assim como nós temos medo destas feras, as feras têm medo de nós também. E Deus lhes colocou este terror e este pavor agora aqui no estabelecimento da dispensação do governo humano. Mas tem um outro ponto em que Deus amplia o domínio do homem sobre a natureza. É através da alteração da dieta alimentar. Veja bem o que Deus diz, que entregou nas mãos do homem os peixes, os répteis, as aves, todo animal da terra. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Lá em Gênesis 9:3. Deus muda a dieta alimentar. Em razão destas modificações de clima, de temperatura, Deus faz com que certos animais passem a ser carnívoros.
e certos animais passem a ser onívoros. Até o dilúvio, toda a criação terrena era herbívora, ou seja, só se alimentava de vegetais. É o que a gente vê lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a toda aves dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Quando Deus criou os céus e terra, toda a criação era herbívora, só se alimentava de vegetais. A dieta era verde. Agora não. Agora, depois do dilúvio, o homem poderia consumir carne. Deus mudou a dieta do homem. O homem pôde se alimentar tanto de vegetais quanto de animais. Tanto de ervas quanto de carne. Os animais, o homem passou a ser um animal onívoro, ou seja, come de tudo. E outros animais passaram a ser carnívoros. Nós já vimos na aula anterior que o corvo teve modificada a sua natureza. Foi indo e voltando, e depois não voltou mais para a arca. Foi se alimentar da carniça. Deus havia modificado a dieta alimentar das criaturas terrenas. E ao poder consumir os animais, consumir carne, o homem se mostra mais ampliado no seu domínio sobre a natureza. E é por isso que a natureza passou a ter pavor e temor do homem. Os animais passaram a ter pavor e temor dos homens. Por quê? Porque o homem podia comê-los. Assim como nós temos medo do leão e da cobra, que podem nos comer, eles também têm medo do homem, porque o homem pode comê-los. Então houve esta alteração da dieta alimentar. Deus amplia este domínio do homem sobre a natureza. E daqui a pouco nós vamos ver por que Deus estabelece o governo humano. Porque Deus amplia este domínio do homem sobre a natureza. Mas nesta alteração da dieta alimentar do homem, quando Deus faz com que o homem passe a consumir carne também, transforma o homem em um ser onívoro, há um limite. Deus mostrando a sua soberania, mostrando que ele é o Senhor, ao ampliar o governo do homem, o domínio do homem sobre a terra, ele quer deixar bem claro que o homem continua sendo um mordomo, um servo, e que, portanto, seu domínio era limitado. Ele administrava a terra, teve ampliado o seu domínio sobre a criação terrena, mas tinha que ser submisso a Deus. E Deus, então, estabelece um limite nessa dieta alimentar. É o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Deus estabeleceu a proibição do consumo de sangue. A carne poderia ser comida, mas não com sangue. O sangue teve proibido o seu consumo. O sangue não poderia servir como mantimento. E por quê? Diz a Bíblia, porque o sangue faz correr a vida. A vida dos animais está no sangue. E isto é confirmado milênios depois pela ciência. Quando a ciência descobre que através do sangue que é levado oxigênio
para todo o organismo animal, inclusive o organismo humano. Através do sangue é que são feitas as trocas de gás carbônico e de oxigênio. É através do sangue que a vida é mantida no animal. E por simbolizar a vida, que é algo dado por Deus, o homem não poderia consumir sangue. Porque o sangue simboliza a vida. E a vida é dada por Deus. E por isso, o homem não poderia consumir o sangue. E nós vemos como esta proibição de Deus já antevia a forma pela qual o homem haveria de restabelecer a sua comunhão com Deus, através do derramamento do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele sangue inocente, na qual o Senhor entrega a sua vida por nós. Desde o Éden, quando aquele animal foi morto, para que pudesse haver a elaboração, a fabricação das túnicas de peles para o primeiro casal, para vestir o primeiro casal, nós vemos o rastro de sangue na Bíblia Sagrada. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, como escreve o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22. Deus sacraliza o sangue, porque era através do sangue de Cristo que haveria a purificação de todo o nosso pecado. Porque o sangue simboliza a vida. E a vida é um dom exclusivo de Deus. Os cientistas tentam criar a vida de todas as formas e jamais o farão, porque só Deus pode dar a vida. Daí esta proibição para se comer com sangue. E, na verdade, estas 3 circunstâncias são as novidades na forma de Deus tratar o homem. O pavor e temor sobre a criação terrena, a alteração da dieta alimentar e a proibição de comer sangue. Vejam bem que a Bíblia diz que o sangue representa a vida. Não tem nada a ver em dizer que o sangue é a alma do homem. Não existe coisa mais terrível do que confundir o sangue com a alma. A alma do homem, ela é imaterial. Deus soprou nas narinas do homem e ele teve o fôlego de vida, que é o espírito. E o homem foi feito alma vivente. A alma, ela é imaterial. Ela não é formada de matéria. Não confundamos o sangue com a alma, como fazem as testemunhas de Jeová. Por isso, não há nenhum impedimento para a transfusão de sangue. Os testemunhas de Jeová não aceitam a transfusão de sangue, porque dizem que o sangue é a alma e que quando você faz a transfusão de sangue, você tira a alma de alguém, põe no outro e usa o sangue como alimento. Transfusão de sangue não é o sangue como alimento. Tanto que quem faz transfusão de sangue tem que usar soro. O alimento é o soro, não é o sangue. O sangue é colocado como uma espécie de remédio, não como mantimento. Então não confundamos as coisas. Ninguém é proibido a fazer transfusão de sangue. Porque a Bíblia diz que eu sou proibido de comer sangue. Então eu não posso comer sarapatel, por exemplo. Chouriço, não posso. Porque isso é comer sangue. E a Bíblia proíbe que se coma sangue. Foi Deus quem proibiu. Ah, mas isso foi na dispensação do governo humano, irmão Calamuru. Na dispensação do governo humano, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vai. O Espírito Santo, orientando os apóstolos e os anciãos da igreja em Jerusalém, determinaram que os crentes gentios não comessem sangue nem carne sufocada, que é carne com sangue. Então nós não podemos comer sangue. Algo que Deus já havia estabelecido lá a Noé. O pacto noaico, que vigora para todos os homens. Porque Noé recomeçou a humanidade. Então nós não podemos comer sangue. Agora, fazer transfusão de sangue não é comer sangue. Ao contrário, quando você doa sangue, você está praticando um ato bom. É algo que todo cristão deve fazer, tendo condições de saúde para fazê-lo, ele deve doar sangue. Porque a Bíblia diz que aquele quem pode fazer bem e não faz, peca. A Bíblia diz que o verdadeiro crente pratica boas obras. E quando nós doamos sangue, nós estamos contribuindo para a vida. E a vida é um dom de Deus, e como servos de Deus, nós precisamos sempre tomar atitudes em favor da vida. E continuando com este propósito, de estabelecer um limite ao homem referente à vida, porque a vida é um dom de Deus, e o limite que é dado ao homem é a vida, nós vemos lá em Gênesis 9 e 5. O Senhor continua dizendo a Noé: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E aqui nós temos um outro ponto importante do pacto noaico. Deus dá ao homem a administração da justiça, com um limite, a vida. Deus falou que não podia comer a carne com sangue, porque o sangue representa a vida. E agora, nós vemos que Deus diz que requereria o sangue de cada um. O que Deus está a fazer aqui, irmãos? Está a retirar o germe, a origem de toda a maldade contínua que levou ao dilúvio. Nós já estudamos na lição de número 5 a respeito de Caim. E foi através de Caim que o maligno entrou e corrompeu toda a terra. E Caim foi homicida, foi assassino, derramou o sangue do seu irmão Abel. Se o sangue do justo Abel clamou diante de Deus, e o sangue de Abel, que clamava diante de Deus, fez com que Deus agora, neste pacto, dissesse que ele requereria o sangue de cada homem que fosse derramado. Deus toma para si a vingança do sangue dos justos, a vingança do sangue que fosse derramado. A Bíblia diz: Deus fez o homem à imagem, a sua imagem. E Deus, então, quando aumenta o poder do homem,
o domínio do homem sobre a natureza. E agora, o próprio domínio do homem sobre os outros homens, o domínio do homem na sociedade, Deus toma para si a exclusividade de cuidar do homicida, daquele que matasse o próximo. Esse texto que nós lemos é fonte de muita controvérsia a respeito da pena de morte. Entendem alguns que quando Deus disse: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, ele estava instituindo a pena de morte. E aqui, irmãos, nós entendemos que os estudiosos da Bíblia têm razão. Esses estudiosos e todos nós. Deus estabeleceu a pena de morte para o homicida. Não há dúvida. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. A vida é um dom exclusivo de Deus. E, portanto, quem matar o próximo deverá ser morto. É isso que Deus está dizendo. Agora, há uma discussão sobre quem deve aplicar esta pena de morte. Entendem alguns? O Estado, o governo. Porque a Bíblia diz: quem derramar o seu sangue pelo homem, o sangue será derramado. Então Deus teria delegado ao Estado a tarefa de matar os homicidas. E aí vem a pena de morte. Quem executa a pena de morte seria o governo, seria o Estado. Estaria aqui estabelecido pelo Senhor. É uma corrente que nós respeitamos e que é uma forma de interpretar a palavra de Deus. Mas com esta corrente nós não concordamos. Porque o versículo anterior diz: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, como também da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Na verdade, irmãos, Deus estava entregando ao homem a administração da justiça. E o nosso comentarista, ele é muito feliz quando ele diz o seguinte, né? Ele diz assim: teologicamente, o governo humano é a instituição estabelecida por Deus logo após o dilúvio, através da qual o homem delega ao homem não somente a governança do planeta, como também a administração da justiça. Deus, irmãos, ele estava entregando ao homem a administração da justiça. E por entregar a administração da justiça, ele estava dizendo ao homem que ele deveria criar leis de convivência entre os homens, a fim de que os preceitos bíblicos, os preceitos divinos, fossem observados pela humanidade. Mas nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 5, que Deus manteve em suas mãos a questão da vida, porque só Deus dá a vida e só Deus pode tirá-la. É o que nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Deus estabelece a vida como um limite, seja na dieta alimentar, seja na administração da justiça. A vida é o limite deste governo humano. Mas está escrito: quem derramar o seu sangue, pelo homem o sangue será derramado.
Sim, porque Deus usará o homem para aplicar a lei da semeadura. A pena de morte foi instituída, mas quem a executa, quem a aplica, não é o homem. Porque o homem foi feito à imagem de Deus. A vida é um dom exclusivo de Deus. É o próprio Deus quem aplica a pena de morte. Ele não delegou isto ao homem, porque só Deus é o dono da vida. Então, pelo homem o sangue será derramado, é pela lei da semeadura. E basta nós olharmos o censo penitenciário de todos os países, e nós veremos que os criminosos morrem mais cedo do que as pessoas de bem. A expectativa de vida na população carcerária, na população criminosa, é muitas vezes inferior à expectativa dos homens de bem. Por quê? Porque Deus tem aplicado a pena de morte. Deus lembra Noé a origem de toda a maldade que corrompeu a terra. Foi um homicídio, Caim, que corrompeu toda a terra, e a terra se encheu de violência. E agora ele diz, eu vou continuar tratando do derramamento do sangue. O resto eu estou delegando aos homens, mas a vida continua sendo tratada por mim. Respeitando a opinião diversa, nós vemos com absoluta clareza que a vida é o limite que Deus deu ao governo humano. Por isso não podia comer com sangue. Por isso não podia matar o próximo. Nem mesmo os governantes, nem mesmo o Estado. Deus mandou que se estabelecessem leis, que se criasse o poder político para governar os homens e para que os homens pudessem conviver de acordo com a vontade de Deus. E por que Deus delega ao homem a administração da justiça? Exatamente porque Deus não queria mais destruir toda a terra. Vejam lá em Gênesis 8:21, nós já lemos, mas vamos ler novamente. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Deus não queria mais destruir a terra como toda a terra, toda a humanidade com dilúvio. Então Deus delegou ao homem falho, ao homem cuja imaginação do pensamento do seu coração é má desde a meninice. Ele entregou ao homem a administração da convivência. Entregou ao homem o poder de fazer leis que estivessem de acordo com a vontade de Deus e que disciplinassem a convivência humana. E ao delegar ao homem a elaboração de leis que mantivessem a honestidade e a justiça, que mantivessem os preceitos determinados por Deus, Deus abriu mão de destruir toda a humanidade. Porque o homem é falho, porque o homem é mau, e certamente as suas leis seriam insuficientes para estabelecer a verdadeira justiça, a plena justiça, que somente virá quando o próprio Jesus governar a terra
porque ele sendo homem e Deus e sendo um homem sem pecado, aí sim nós teremos justiça e paz. Mas como Deus não queria destruir toda a terra, ele delega ao homem o fazer leis que disciplinassem a convivência. E assim, Deus abriu mão de destruir toda a humanidade. Nunca mais Deus destruiu toda a humanidade. Ele agiu pontualmente. Mas como ele delegou ao homem, ele abriu mão de destruir toda a humanidade. Porque se ele exigisse a justiça plena, brevemente ele teria de destruir toda a humanidade novamente. Porque o pecado ainda estava no homem. O homem ainda tinha natureza pecaminosa. Mas como Deus tinha que aguardar a plenitude dos tempos para a vinda do Salvador, num gesto de amor e de misericórdia e de graça, Deus entrega ao homem o poder de fazer leis para disciplinar a convivência entre os homens. Justamente porque Deus decidiu não mais destruir todo vivente, não mais destruir toda a humanidade. A partir do governo humano, Deus só vai atuar em juízos de forma pontual. Foi o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Foi o que aconteceu com os cananeus. Aconteceu mais tarde com Babilônia. Deus atuava pontualmente. Quando a maldade chega ao limite, Deus atua. Deus lança o seu juízo. Deus castiga. Porque Deus, ele é justiça. Ele é misericórdia e graça, mas ele também é justiça. Mas ele, num ato de amor, ele entrega ao homem a administração da justiça, exatamente para não ter que destruir toda a terra novamente. E aí nós vemos o sentido do poder político. É o que Paulo nos diz ali em Romanos, capítulo 13. Em Romanos, capítulo 13, nós vemos o sentido do poder político. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. As autoridades foram constituídas por Deus para castigar os maus, para pôr fim à impunidade. As autoridades são ministros de Deus, são servos de Deus, que existem para aplicar leis que devem retratar os preceitos que Deus estabeleceu à humanidade. E os rabinos judeus dizem que neste pacto com Noé, Deus estabeleceu 7 princípios, 7 preceitos que deveriam ser observados pelo homem e que já tinham sido estabelecidos no jardim do Éden. Isso é importante. Com exceção da proibição de comer sangue, que foi estabelecido só com Noé, por causa da mudança da dieta alimentar. Como dizem os rabinos judeus, já desde o Éden, Deus havia estabelecido esses preceitos pelos quais o homem deveria viver. Porque Deus, irmãos, ele não muda. Como nós já dissemos, a forma de tratar com o homem se modifica, mas aquilo que Deus manda continua a mesma, sempre. Lá no Talmud, que é o segundo livro sagrado do judaísmo,
né, existe esse pensamento dos rabinos judeus. Lá no Talmud, no tratado é como se fosse um livro da Bíblia, Sanedrin 56b, nós vemos, na 56b, está escrito assim: Rabi Yohanan respondeu, o escrito diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele ordenou, refere-se às leis sociais. E por isso está escrito, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a suas casas depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo. Está lá em Gênesis 18 e 19. Deus é uma injunção contra a idolatria, pois está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Quando veio o Rabi Isaac, ele trouxe uma interpretação contrária. E ele ordenou, refere-se à idolatria, Deus Elohim, para as leis sociais. Agora, Deus pode corretamente se referir às leis sociais, como está escrito, o dono da casa será levado diante dos juízes, lá em Êxodo 22 e 8. Esses dois rabins, Yohanan e Isaac, eles dizem que as 7 preceitos dos descendentes de Noé já estavam ali, no jardim do Éden. Quando Deus disse, e comerás de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, nós já temos os 7 preceitos determinados por Deus. O primeiro é a proibição da idolatria. E nós vimos aqui que o Rabi diz que quando ele fala Deus, ele fala da proibição da idolatria. E disse Deus, que não terás outros deuses diante de mim. E disse o Senhor Deus, Senhor, mostrando que nós devemos ter respeito. Por isso também se proibiu a blasfêmia. E disse o Senhor Deus ao homem, o homem que Deus fez a sua imagem, como está aqui no pacto noaico, a proibição do assassinato. Você não pode matar o outro próximo porque ele é imagem e semelhança de Deus. E disse o Senhor Deus ao homem, e disse o Senhor Deus ao homem, né? Está ali. E ordenou, melhor dizendo, o Senhor Deus ao homem, dizendo, ordenou, aí que há aquela dúvida entre o Rabi Yohanan e o Rabi Isaac, dizendo que esse ordenou se refere, um entende que se refere às leis sociais, Deus ordenou que se fizessem leis. Outro entende que é a idolatria, porque Deus está acima, então eu não posso adorar senão a Deus. E ordenou o Senhor Deus dizendo, esse dizendo lá em Jeremias, no capítulo 3, está escrito que os homens diziam, vamos ler lá em Jeremias capítulo 3. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se ploiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, esse dizendo, os rabinos judeus entendem que é a proibição da imoralidade sexual. De toda árvore do jardim comerás livremente. Aí nós temos a proibição do furto. Porque para que o homem pudesse comer da árvore do jardim, Deus, que é o dono, autorizou. Ele só não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então eu só posso usar das coisas com autorização do dono. Aí veio o 5º ponto, que é a proibição de comer com sangue. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do mal dela não comerás. Ou seja, é Deus quem determina o que eu posso comer e o que eu não posso comer. E aqui,
quando Deus ampliou a dieta alimentar do homem, proibiu o homem de comer sangue. Mas a determinação do que se pode comer, do que não se pode comer, vinda de Deus, já estava estabelecida lá no Jardim do Éden. E por fim, ordenou o Senhor Deus ao homem, não é? E aí aquela dúvida, se é no ordenou ou se é no Deus, a verdade é que Deus mandou que se estabelecessem leis de honestidade e justiça. São esses os 7 preceitos que Deus deu a Noé. A proibição da idolatria, da blasfêmia, do assassinato, da imoralidade sexual, do furto, do comer com sangue e o estabelecimento de leis de honestidade e de justiça. Mas mantido o limite da vida. E neste último preceito, que é o estabelecimento das leis de honestidade e justiça, é que nós temos a entrega por Deus para que o homem fizesse leis e administrasse a justiça. Exatamente para que Deus não destruísse totalmente a humanidade. É por isso, irmãos, que nós não devemos nos iludir com a justiça dos homens. Ela é sempre falha, ela é sempre insuficiente, mas quando nós vemos as injustiças cometidas pelos homens, a falibilidade do sistema legal humano, lembremos que isto ocorre para que possamos nos arrepender e nos voltar a Deus. É a longanimidade de Deus. Deus entregou o homem à administração da justiça para que não viesse Deus a destruir toda a humanidade novamente. Como Deus decidiu não destruir a humanidade, ele entregou a administração da justiça aos homens. E assim ele abriu mão de destruir todo o mundo novamente. É por isso que essa dispensação é chamada da dispensação do governo humano. Mas, na continuidade do pacto noaico, nós lemos o seguinte: e eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Como eu disse, a dispensação do governo humano, Deus não fala apenas no interior do homem, na consciência. Ele passa a falar em sinais fora do homem. Foi o pavor e o temor dos animais com relação ao homem. E agora Deus coloca um sinal, o arco-íris, o meu arco nas nuvens. E aí vem a primeira coisa, que é a nuvem. A nuvem. A nuvem já é um sinal. Porque antes do dilúvio não havia nuvem. A nuvem, ela é resultado do novo ciclo de águas que existe sobre a terra. Eu coloquei aí, o que é a nuvem?
A nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido, ou ainda de ambas ao mesmo tempo, que se encontram em suspensão na atmosfera, após terem se condensado ou liquefeito em virtude de fenômenos atmosféricos. A nuvem pode também conter partículas de água líquida ou de gelo em maiores dimensões e partículas procedentes, por exemplo, de vapores industriais, de fumaças ou de poeiras. Quando foi destruída aquela camada de águas da atmosfera, agora se mudou o ciclo da água. E a água evapora e se condensa em nuvens. Então a existência da nuvem, de onde vem a chuva, é uma novidade no dilúvio. Já é um sinal de Deus. Mas Deus criou um outro sinal, o arco-íris. E o que é o arco-íris? É um fenômeno óptico e meteorológico que separa a luz do Sol em seu espectro contínuo quando o Sol brilha sobre gotas de chuva. É um arco multicolorido com vermelho no seu exterior e o violeta em seu interior. A ordem completa é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O arco-íris surge nesta nova mudança da Terra. Essa mudança da Terra. Esta nova configuração do ciclo da água. E ficaram o arco na nuvem para lembrar ao homem que Deus nunca mais destruiria a terra com água. Era um sinal da misericórdia e da graça de Deus. E é interessante que o arco-íris, que nós colocamos aqui, é interessante que o arco-íris, ele é tanto mais evidente quanto mais escuro estiver o céu. Isso nos mostra e nos simboliza que quanto mais a coisa estiver escura, do ponto de vista espiritual, mais o arco-íris brilha para mostrar ao homem a misericórdia e a graça de Deus. Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus colocou o arco-íris como sinal de que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio. Na dispensação do governo humano, Deus confere mais poder ao homem. O homem que havia fracassado, Deus dá mais poder ao homem, permitindo ao homem consumir carne, estabelecendo pavor e temor sobre o homem, sobre a criação terrena em relação ao homem, permitindo ao homem administrar a justiça. Tudo para salvar o homem. E coloca o arco-íris, as nuvens e o arco-íris no céu, para que o homem sempre se lembrasse que pela misericórdia, apesar da maldade do homem, Deus não iria destruir novamente a humanidade com o dilúvio. Porque Deus ama o pecador, não tolera o pecado, mas ama o pecador e quer que ele se arrependa. E depois que Deus estabeleceu este pacto, a Bíblia diz: e disse Deus a Noé, este é o sinal do concerto que está estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Depois que Deus estabeleceu o seu pacto com Noé, Noé e sua família começaram a povoar a terra. Começaram a dispensação do governo humano. Mas o homem, mais uma vez, haveria de fracassar. A começar da própria família de Noé. É o que nós vamos ver na nossa próxima lição. Amém?